Boa noite a todos. Essa é uma gravação do curso básico 2 do Centro Espírita André Luiz de Taubaté. Essa gravação é feita para aqueles alunos que não puderam participar do curso nesse dia. Um abraço a todos. Todo mundo com o microfone fechado. Bom, deve ter caído a linha dela, mas ela, se assim que recuperar, ela volta. E a gente vai seguir aqui. Só algumas coisas. Espera aí. Ok. Então, algumas coisas eu mandei para vocês por e-mail, como eu já falei várias vezes, eu sempre mando e-mail na sexta ou no sábado, às vezes dependendo da situação até no domingo. Então, eu mandei um e-mail com o material do estudo de hoje, mandei algumas informações, e mandei hoje uma tabela, que é a tabela de Excel, com aquilo que nós tínhamos falado na aula anterior, que nós iríamos reativar aquela questão dos 10 minutos iniciais, porque aquilo é muito bom. É bom para todos nós, né? E quem não viu o e-mail que eu mandei hoje, depois dá uma olhada. Mas é uma tabela de Excel, onde nós temos... É uma tabela de Excel que nós temos assuntos do Evangelho, curtos, né? Temas do Evangelho. Eu marquei de 2 semanas para frente até julho, para as pessoas que estejam interessadas em se envolver um pouco no fazer, ou seja, 10 minutinhos. Então, assim, 10 minutinhos no início da aula, a pessoa prepara durante a semana, ou dependendo de quando ela vai colocar o nome dela lá, pode ser até um mês antes, ela prepara uma interpretação, uma reflexão, deixa eu pegar aqui, uma reflexão daquele assunto, e ela fala para a gente aqui, normal, numa boa. Isso é muito bom, porque força a pessoa a pesquisar, a buscar, e quem fez isso no ano passado sabe como isso foi positivo. Então, eu já tive, acho que 2 ou 3 respostas de pessoas que já se colocaram lá na tabela, mas eu vou sugerir que todos vocês dêem uma olhadinha nessa tabela e se candidatem, não se preocupe. Ô, Sandra, a sua linha caiu, você sabe, né? Desligou meu celular. Mas voltou, que ótimo. Tudo de Tá, então, o que eu falei aqui até agora, Mas que eu mandei, tá bom. ok? Eu terminei de fazer a prece aqui. Tudo bem, tá certo. Dá uma fechada no seu microfone aí, então. Sim. Isso. O que eu estou falando aqui é que eu mandei um e-mail com um arquivo em Excel, né? Então tem que estar sempre olhando os e-mails, que eu falei, eu mando tudo pelos e-mails e só aviso no WhatsApp. Então, se a pessoa não olhar no e-mail, o aviso do WhatsApp passar lá para cima, a pessoa não vai ver nenhuma coisa nem outra. Então, eu sugiro que todo domingo de manhã ou sábado, dá uma olhadinha lá no e-mail, que instruções, material, sempre eu mando por lá e dou uma avisadinha no WhatsApp. Eu mandei um e-mail. E esse e-mail vai uma planilha de Excel, onde eu sugiro temas e datas para as pessoas fazerem, como nós fizemos no ano passado, 10 minutinhos de reflexão, 10 minutinhos de reflexão no nosso estudo inicial. Então, eu estou avisando isso aqui, porque se alguém não viu o e-mail que eu mandei, dá uma olhada lá. Ok? Enquanto a gente não tem ainda essa planilha funcionando, que ainda vai demorar 2 ou 3 semanas, acho que eu coloquei uma data lá para frente, para dar tempo às pessoas, a gente vai gastando aqui os 10 minutos que a gente tem para falar de alguma coisa interessante e também fazer uns minutinhos da volta da aula anterior. Eu quis trazer para vocês uma coisa importante, porque eu vi isso há um bom tempo atrás, mais de um ano atrás, eu vi essa história. E sabe quando você fica, como as pessoas falam, encafifado, né? Encucado. Não sei como é que as pessoas estão falando, mas acho que é assim mesmo. Fica ali encucado, encafifado com aquele assunto. E comecei a refletir no assunto e vi que faz um sentido interessante, pelo menos teoricamente. E ontem eu estava vendo uma palestra, antes de ontem, e a pessoa falou de novo no assunto. E eu falei, não, esse é um assunto interessante porque ele tem uma motivação muito grande. E o ser humano precisa de motivação. A gente precisa de motivação na nossa vida para fazer tudo. E sempre vai ser assim, motivação. E eu vou passar isso para vocês como uma motivação. E é uma motivação para buscar o quê?
para buscar fazer as coisas, sair do cômodo, sair da inércia, sair né, como é que a gente fala assim, às vezes tanto tempo direcionado para, às vezes, ou descansar, ou não fazer nada, não estou afim de nada, e isso é uma motivação para a gente atuar. Mostra, assim, como é importante a gente atuar, mesmo que seja com o pouco que a gente tem. E eu já li num livro de André Luiz, isso já tem uns 40 anos que eu li esse livro de André Luiz, uma coisa que nunca saiu da minha mente. É um livro, eu não lembro se é a Libertação, se é Os Mensageiros, mas tem um lance que ele fala de uma situação onde alguém faz alguma coisa muito boa e depois, lá na frente, isso reflete com uma outra pessoa. Aí ele comenta assim, olha, já pensou se ele não tivesse feito isso? Isso não teria acontecido. Olha como é importante as pessoas sempre estar fazendo o seu melhor. Não que a pessoa vai fazer tudo certo e tudo de bom vai... Não é isso. É que se a pessoa se predispõe, se esforça para fazer o seu melhor, mesmo que o melhor dela seja pequeno, ok. Aquele pequeno era o que era o que a vida, era que a lei divina necessitava dela. Então, às vezes, um pouquinho que necessita da gente, se a gente deixar de fazer, faz falta no universo. E isso não é só teoria, é assim que a vida funciona. Então, existe uma coisa que talvez vocês nunca viram falar, isso não tá no meio espírita, é uma teoria indiana, mas é interessante, é uma teoria interessante e ela tem um aspecto de motivação muito forte. A gente fala de karma. Nós espíritas falamos a palavra karma, não é uma palavra ocidental, mas a gente fala e a gente entende o que é, né? Ação e reação, expiação e provas, então o karma. E o que a gente entende por karma em geral é exatamente a mesma coisa que o espírita entende. Você planta e você colhe, né? Então o karma é a colheita. E às vezes a gente se engana, às vezes até o espírito se engana e pensa que o karma é colher as coisas, as dificuldades, porque você plantou coisas, né, ruins ou dificuldades. Não, o karma pode ser bom. Se você faz o bem, você vai ter um karma na outra vida bom. Então, tem isso também. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um karma. E karma, sempre a gente pensa que é assim. Olha, o karma, ele é sempre algo que ocorre com você a nível educacional ou pelo que você fez antes, no passado, ou ontem, ou uma vida anterior, 10 vidas anteriores, isso não importa, é porque passou. Você fez algo e aquilo vai gerar um resultado, uma consequência, e você tem que trabalhar aquela consequência, e ela pode ser boa ou não. No nosso caso, no nível evolutivo que nós estamos, normalmente as consequências não são das melhores, são sempre, como dizem, expiação e provas, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa compreender. Muito bem. O karma que nós estamos falando, eu não sei se alguém já ouviu falar disso, karma futuro. Alguém já ouviu falar disso? Essa palavra, karma futuro? Vocês não vão encontrar isso na literatura espírita. Mas eu vi uma lógica tão interessante, então estou trazendo como um aprendizado e como uma motivação, porque ele traz uma motivação muito forte para a gente e a gente vai entender. Quando a gente fala de karma futuro, ele está muito relacionado com as questões de motivação do que eu faço no meu dia a dia. É claro que quando você olha para o que você está fazendo hoje, você sabe que isso vai gerar um karma futuro, ou seja, amanhã vai gerar um karma. Então, vocês nunca ouviram falar essa palavra karma futuro, mas é assim que funciona e todo mundo sabe disso. Tudo que você faz hoje, você colhe amanhã, ou seja, hoje você faz coisas que geram karma amanhã. Mas tem uma coisa muito interessante que eu achei, que a pessoa contou uma história, eu já ouvi ela 2 vezes, eu falei, não, essa história vale a pena levar para o grupo, porque ele traz uma reflexão, não pelo karma, mas pela motivação de fazer sempre o melhor, mesmo que seja pequeno. Porque vocês já devem ter passado, ou passam, ou ainda vão passar por isso, todos nós, aquela situação de, vamos dizer assim, de um certo comodismo mental, de uma certa preguiça mesmo, ou desvios de foco, né, que isso é o mais comum. A gente tem um desvio de foco muito, muito grande. Eu não estou fazendo, eu não vou fazer uma crítica, mas vou fazer um comentário, que é o comentário comum. Existem muitas mulheres, e a minha faz muito isso, que diz que é capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Acho que vocês já ouviram isso. As mulheres falam, a gente faz 2 coisas ao mesmo tempo. Já ouvi muita gente falar, e eu sempre falo para minha esposa, então faz mal, as 2, né?
Porque eu sempre achei que na vida, para você fazer alguma coisa bem feita, você tem que ter foco. E hoje eu vi um cara falando de foco, e ele falou assim, olha, você treinar a sua consciência estar desperta, você tem que estar focado em tudo. Aí ele falou, vou dar o exemplo mais bestial. Você vai descascar uma batata. Vai descascar uma batata. Coisa mais simples do mundo, descascar uma batata. Eu falei, não. Você tem que estar 100% concentrado em descascar a batata. Olhar a faca, olhar a casca, olhar a batata e fazer aquilo. Isso é um treino de consciente, estar consciente, coisa que a gente não está acostumado. Então, eu mesmo gosto de cozinhar e, às vezes, né? Você está ali, está em choque, esquenta a água e faz aquilo, e vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu ainda sou uma pessoa mais ou menos focada. Então, esse processo de despertar a consciência é um exercício que a gente tem que começar a fazer na nossa vida, em tudo, inclusive nas coisas mínimas. As coisas, talvez os detalhes menores, são os mais importantes na nossa evolução e na nossa vida, a gente não se dá conta. A gente sempre está pensando em coisas grandes, e não é. São os detalhes, são as coisas pequenas da vida que nos fazem compreender, se relacionar melhor com a vida e aprender. Então, isso é importante. Mas, então, eu vou mostrar para vocês aqui um rabisco que eu fiz aqui no PowerPoint, que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, aguenta as pontas aí um pouquinho. Sim. Ok. Deixa eu abrir aqui. Ok, vou mostrar rapidamente, é uma coisa bem simples. Então, a primeira história fala assim, olha, você é um espírito em evolução, você está aprendendo muita coisa, você deveria estar aprendendo muita coisa, né? E muita coisa não significa um monte de informação, significa aquilo que é a tua capacidade de aprendizado, um esforço, uma busca, um desejo de saber, de conhecer, de se aprimorar. Isso deveria ser a parte na vida de todos nós, e cada um dentro do seu talento. Então, quando Jesus conta a parábola do talento, ele fala de 1 talento, de 5 talentos, de 10 talentos. Ele não esperava nunca dar 1 talento para aquele que recebeu 1 talento, que ele viesse com 10. Ele esperava que ele viesse com mais 1, né? Um pouco mais. Então, a história dos talentos é mais ou menos isso aqui. Então, nós recebemos da vida muita coisa. Nós recebemos da vida uma família, nós recebemos a vida, nós recebemos a respiração, né? Que às vezes a gente nem entende, mas agora nessa pandemia a gente está entendendo como é importante respirar, o alimento e 1000 coisas que a gente usa na vida e não se dá muita conta, né? Não se dá muita conta. Mas isso tudo são patrimônios que são emprestados a nós para, nesse processo de estar aqui, a gente usando o nosso corpo, né? Usando o corpo, o nosso espírito possa promover alguma coisa que seja mínima de bom para esse mundo e para as pessoas que aqui estão. Então, todas as vezes que você faz uma ação boa, mínima que seja, você está, sim, contribuindo com Deus na criação, no universo. Aquele bom que você faz, mínimo que seja, aquilo você não sabe as consequências, você não conhece as tramas, as malhas que estão envolvidas com aquilo, por menos que seja a sua ação. Um sorriso, uma moeda, um prato de comida, um abraço, olha, tem de tudo, né? Uma palestra que você faz, os 10 minutos que você faz, né? Você traz sua contribuição, e assim vai sucessivamente, cada um dando o talento que tem, independente de ser muito e pouco, não é essa a questão. A questão para a vida e a questão para Deus não é a questão de ter muito e pouco. A questão é, não enterra teu talento, faça algo com ele. Encontrou alguém na rua, você pode dar um sorriso? Você pode ajudar de alguma forma? Qualquer coisa que seja, não pode nada, faz uma prece, que seja. Então, você tem essa responsabilidade. Todos nós temos essa responsabilidade. Ok. Então, existe um karma futuro, que é uma teoria da Índia, que é considerado uma das melhores motivações para aprender e seguir sempre. Então, quando a gente fala aprender e seguir sempre, significa foco, consciência despertando. Eu não vou nem falar consciência desperta, porque isso está um pouco longe para a gente, mas uma consciência em despertamento, acordando. E significa que
uma consciência que está despertando, e nós somos espírita, nós estamos aqui estudando espiritualidade, evangelho, quer dizer, nós já estamos com um certo foco em algo que é muito importante espiritualmente. Então, nós estamos com uma visão fora do materialismo, no sentido que a gente enxerga algo mais. E esse algo mais é o primeiro passo que todo ser humano precisa fazer. É o primeiro. O primeiro é, existe algo além? Existe um Deus? Existe a espiritualidade? Eu preciso me melhorar? Essas perguntas que nós, com certeza que estamos aqui, já respondemos há algum tempo, e que estamos aqui numa tentativa de buscar o aprendizado, essa pergunta nós já fizemos. Então, agora, tem vários outros passos que nós precisamos dar. E um dos passos é aprender e seguir sempre. Ou seja, é sempre aprender e seguir, nunca parar. E aí existe uma historinha do karma futuro. Como é que funciona a historinha do karma futuro? Funciona assim, hoje. Então, você pensa hoje você. Hoje é hoje mesmo, né? Hoje não é um hoje hipotético, não. Vamos falar, hoje nós estamos aqui. Então, o que está acontecendo hoje na nossa vida? Nós estamos aqui sentados durante 1h30, ouvindo coisas espirituais, ouvindo coisas de evangelho, falando de coisas boas, os nossos pensamentos, eles se sintonizam de uma forma positiva. Então, nós estamos aqui juntos, congregando a presença divina, a presença de Jesus, a presença dos bons espíritos, porque Jesus falou onde estivesse mais de um reunido. Então, nós estamos aqui estudando coisas boas. As nossas sintonias, os nossos pensamentos estão alimentando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa energia. Isso é uma coisa boa para nós. Então, hoje nós estamos aqui. Tá bom. Mas nós temos uma trajetória eterna. Então, vamos falar aí de uma vida agora aí de mais 20, 50, 100 anos, depois mais uma outra, mas vamos pensar nessa vida. Alguns aqui vão ter mais 40 anos, mais 50, mais 80, sei lá, não importa. Então, nós temos uma trajetória nessa vida que é o hoje. E todos nós temos que concordar, por menos que a gente tenha conhecimento de espiritualidade, esse pouco que nós temos é o talento. Alguns têm 2, outros têm 3, um tem... Não importa, nós temos um talento, nós estamos adquirindo um talento. E nessa aula de hoje, nós estamos aumentando esse talento para nós. A pergunta é, o que fazemos com ele? E a vida, o universo, espera que nessa trajetória, após o hoje, e não tem preocupação que seja daqui a um mês, 10 anos, não importa. Nessa trajetória, né, que nós vamos fazer na nossa vida, esse hoje sempre seja um hoje que carregue em nós uma capacidade, e que essa capacidade nós possamos devolver para a vida. E devolver para a vida significa devolver para aqueles que cruzam o nosso caminho, não é? A gente pensa na família, nos amigos, não, mas cruzam em nossa vida muitas pessoas. Eu trabalhei muito tempo com muitas pessoas em empresas, muitos anos, e cruzou na minha vida 1000 pessoas, muitas pessoas. E é a oportunidade que você tem, muitas das vezes, de destruir sonhos ou ajudar as pessoas a fortalecer o sonho das pessoas. Você tem a oportunidade de apoiar, você tem uma oportunidade, às vezes, de deixar uma pessoa triste, magoada. Então, existe tudo. E a questão é, ok, você está aprendendo coisas boas que te falam de ser melhor, de crescer, de contribuir? Então, hoje, você também está fazendo isso. Hoje, aqui, nessa reunião que nós estamos. É disso que nós estamos falando. E o que você vai fazer com isso? Em todos os dias da sua vida? Eu vou fazer sempre o meu melhor, eu vou querer aprender mais, eu vou buscar, e assim sucessivamente. Essa seria a resposta, que nós poderíamos dizer a resposta mais comum de todos nós. Só que tem um problema, porque o karma futuro depende de uma coisa muito importante. É que motivação você tem para aprender e seguir sempre. E aí eu volto a falar no foco, né? O foco. O que é o foco? O foco é o quanto nós estamos comprometidos com isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, e eu trouxe exatamente isso junto com essa planilha dos 10 minutos para mostrar o quanto nós estamos dispostos, comprometidos
em fazer o mínimo, um estudo de 10 minutos, de 7 minutos, não importa, trazer uma reflexão. Mas quando a gente faz isso, a gente traz a nossa contribuição para um grupo. Mais do que isso, a gente sabe que quando a gente tem que preparar algo para falar para as pessoas, que seja 5 minutos, 10 minutos, a gente prepara muitas outras coisas por trás disso e a gente cresce. O nosso hoje foi maior do que o ontem. E no próximo hoje, vamos fazer um pouco mais. Quando você está fazendo isso, todas as pessoas que cruzarem na tua vida, você vai ter a oportunidade, naquele hoje, de ter vários ontens, que são experiências, são palavras, são aprendizados, que você pode entregar na mão daquela pessoa. Esse é o processo do universo. É um passando para o outro aquilo de bom que tem. Então, a caridade consiste nos bens materiais, consiste também no conhecimento. Quem passa o conhecimento, quem busca ter amor em passar o conhecimento, que seja um conhecimento de uma palavra, de uma frase, de um livro, de uma palestra, não importa, faz com coração, isso é o papel do ser no universo. Então, o que significa o karma futuro? Significa que você está aqui no hoje, então você tem a sua capacidade de estar caminhando. E na sua caminhada, isso não é uma coisa, vamos falar assim, isso é predestinado, fatal? Não, não é fatal, mas existem coisas na vida que a gente sabe que está mais ou menos destinados e que vão acontecer na nossa vida, como alguns encontros, um casamento, ou uma amizade, ou alguém que vai aparecer na nossa vida e ali vai acontecer alguma coisa importante. Então, isso existe, a gente sabe disso. Então, você está caminhando no seu hoje, e aí existe um outro ser, né? Existe um outro ser que ele vai, e você está caminhando. Existe um outro ser que vai sair de um outro lugar, se é um amigo, se não é um amigo, o que for, mas em algum momento vocês vão se encontrar. Está vendo ali? Vai haver uma interseção ali, olha que interessante. Tem mais ou menos programado que vai acontecer isso, não tem a hora e o minuto exato, não. Vai acontecer num dia, numa semana, vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque o universo conspira a favor do crescimento, da ajuda mútua. Então, o universo está olhando para você hoje e fala, olha, a Sandra, olha a Carolina, olha a Ana, olha o Fred, olha o Oscar. Eles estão ali junto, todo mundo reunidos. Olha o Ruelo, eles estão discutindo coisas, estão aprendendo. Então, a gente pode usar isso, porque o universo é assim, a vida é assim. Nós podemos usar isso em benefício de alguém. Olha, ele está comprometido que ele vai aprender durante um bom tempo, que ele quer buscar, que ele quer ser melhor. Puxa vida, ali é interessante. Olha o que vai acontecer. Ele vai encontrar com aquele fulano lá, daqui 1 ano, 10 anos, sei lá, vai ter um encontro ali por alguma razão. E essa pessoa que ele vai encontrar está com muitas dificuldades. Bom, se acontecer esse encontro, e provavelmente vai, será que na hora que eles se encontrarem, essa pessoa que está aqui no hoje, está subindo, ele não vai ter uma maneira, um jeito de doar alguma coisa para essa pessoa? Oh, vai sim, vai sim. Que legal. Então, provavelmente, quando eles se encontrarem, essa pessoa vai ter dúvidas, essa pessoa vai estar em dificuldades e precisaria de um apoio. Se eles se encontrarem, tenho certeza que esse rapazinho de camisa, esse estudante, vamos falar assim, esse aluno aqui, ele vai ter coisas muito boas para falar, e quem sabe nós podemos inspirá-lo, e aí, aquela situação que existiria de queda, para o nosso irmão que está vindo ali, vai alterar. Ele vai alterar o caminho dele. Que coisa interessante. Isso parece uma coisa fantasiosa, mas não é. Isso é o que acontece todos os dias. Por incrível que pareça. Todos os dias da nossa vida, essa historinha aqui acontece. Nós temos a oportunidade de falar, de ter afeto, uma palavra amiga, que às vezes pode mudar muito o rumo da vida das pessoas. Vou dar um exemplo prático, e Carolina tem experiência, já fez um estudo aqui com a gente sobre isso. A questão do suicídio. Quantas pessoas, através dos anônimos, através dos grupos de ajuda, através de um telefonema, nessa interseção, muda a rota. E se não mudasse a rota, aquela pessoa não teria aquela, como é que nós vamos dizer assim?
Não tem um estopim que explode? Tem um estopim que não deixa explodir também. Aquela travazinha, aquela conversa foi suficiente para aquela pessoa abrir um espaço mental e receber uma intuição e mudar a rota dela, e provavelmente ela sai disso. Isso que eu estou falando é algo muito factível que nós sabemos que acontece. Mas isso não é o fato de você pertencer a uma associação, estar ali para atender o telefone. Não, é na vida, é no dia a dia. Mas para isso tem que ter um mínimo de preparo. As pessoas que se sentam para fazer no centro o atendimento, né, e as pessoas que fazem atendimento de AA, que fazem atendimento dos suicidas, são pessoas que se preparam minimamente para isso. Né? Educação, polidez, gentileza, afeto, boas palavras, quer dizer, tem vários fatores. E a questão é, esquece tudo isso e pensa na vida mesmo, no dia a dia. Você está vivendo. Você não está em nenhuma instituição, mas você está vivendo, está aprendendo aqui o Espiritismo, o Evangelho, e você, em algum dia, vai encontrar alguém na tua vida e você vai ser dado a oportunidade, a intuição para você ajudar essa pessoa, às vezes um dia, às vezes uma conversa, às vezes uma relação curta, e essa pessoa muda o rumo da vida dela. Isso acontece e sempre vai acontecer na nossa vida. E o que é o karma futuro? O karma futuro é o seguinte, é quando você não tem motivação para aprender e seguir sempre. Você está no hoje, né? Mas você está desfocado. Então, você não pega as oportunidades de aprender, você não pega as oportunidades de seguir, você fica meio que acomodado, vamos assim, vamos assado. Então, você não está uma pessoa que está usando seu talento de forma correta, e aí pode acontecer uma coisa. Pode acontecer que aquela outra pessoa que vai cruzar o seu caminho, ela vem, né? Ela vem e você não chegou lá no seu tempo, você atrasou. Por que você atrasou? Porque você não se preparou, você desviou o caminho, você foi muito acomodado, e pode acontecer o quê? Que essa pessoa caiu. E aí você fala, eita, mas isso é um karma futuro para mim? Aí vocês podem ficar meio assustados, porque a gente não reflete nisso, a gente acha que é uma fantasia. Não é assim que é a vida. Nós somos, Emmanuel André Luiz fala que um dia nós vamos nos arrepender até da formiga que nós pisamos em cima dela. Né? Ele fala isso. O que significa isso? Nós vamos nos arrepender até da formiga. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Deixa eu fechar aqui, só um minutinho. Ele fala que nós vamos nos arrepender disso por quê? Porque tudo tem importância. É claro que no nosso nível, as coisas mais graves, e quando você vai subindo, evoluindo, depois, como diz Jesus no Evangelho, né? Aquele irmão que olhar para o outro com os olhos mal, né? Aquele que desraca, que cospe no chão e desraca, você fala, né? Não, merecerá condenação, ele fala, nos termos simbólicos. Mas é só para mostrar para a gente como é grave a nossa alma ainda ter esse tipo de coisa. E como é grave nós termos uma oportunidade na vida de termos uma casa espírita que abre recursos, que abre condição para nós estudarmos juntos, e a gente, às vezes, não estou dizendo que é isso, eu estou dando como exemplo, tá? E a gente deixa a coisa sair pelos dedos. E toda oportunidade que aparece, eu digo para vocês, a gente deve agarrar. A gente não deve perder essa oportunidade, qualquer uma que seja. Olha, está precisando de gente para limpar o centro, vamos limpar o centro. Está precisando de gente para ajudar lá na gestante, vamos ajudar na gestante. Olha, está dando oportunidade para a gente fazer 10 minutos de estudo, mas eu não levo jeito. Não tem problema, lê a parte que tá dita, chega aqui e lê. Isso, eu não entendi nada, ou entendi só isso. Não tem problema, é uma oportunidade que a espiritualidade está esperando de todos nós, que nós peguemos. Porque isso é para a nossa vida. Isso é para preparar o nosso caminho. Porque no nosso caminho vão aparecer, no cruzamento dele, durante todas as nossas vidas, milhares de pessoas. Milhares de pessoas que, inclusive, vão nos ajudar e que nós precisamos ajudar. E para fazer isso, nós temos que estar preparados. Isso se chama motivar. Motivar para nós não deixarmos oportunidades, mínimas que sejam, escapar pela mão. Mas tem um monte de... Por favor. Posso falar um minutinho? Eu só queria... Aqui, deixa eu fechar. Só um minuto. Só um segundo.
Eu só queria dar um exemplo, essa questão de oportunidade, uma coisa que me vem sempre na cabeça, na memória, uma situação profissional, mas que acho que significou muito para mim a questão da oportunidade, de saber aproveitar as oportunidades. Na época, eu precisei fazer uma viagem lá para São Paulo, uma reunião tal, e aí eu tive uma reunião com o diretor tal, da área de informática lá de TI, né, da empresa, e aí ele começou a fazer um monte de pergunta para mim, eu não estava entendendo muito bem, né, porque eu não tinha relação com a área dele, mas ele falou, você tem interesse de fazer viagem internacional, ou até trabalhar fora do Brasil? Eu falei, eu tenho. Você tem passaporte? Eu falei, não. Então, como que você quer ter oportunidade de viajar, sendo que você não está preparada para isso? Então, assim, isso me chamou muita atenção. Passou uns dias, eu fui tirar meu passaporte, né? E não cheguei a ter oportunidade de viajar para fora ainda, mas, né, pelo menos, se surgisse a oportunidade, eu ia estar com o passaporte na minha mão, realmente. Então, acho que é isso, é esse preparo que a gente tem que ter para aproveitar as oportunidades. Não adianta eu sonhar em viajar para o exterior, em trabalhar no exterior, né? Sei lá, qualquer coisa do tipo. Se eu não estou preparada, né? Vai chegar um momento, opa, surgiu a oportunidade, eu vou estar, né? Eu vou ter que correr atrás. Pode dar certo, mas se eu tivesse mais preparada, né, seria mais tranquilo, né, a situação. É só um exemplo que isso, nossa, isso me marcou muito, essa questão de aproveitar a oportunidade. Ô, Carol, só um exemplo, não. Esse exemplo que você está dando é um exemplo da vida, que passa na vida de todo mundo, nos dois lados. A oportunidade perdida e a oportunidade pega, né? Eu trabalhei 42 anos em empresas multinacionais, empresa americana, francesa, alemã, e tive muitas oportunidades que eu agarrei e teve algumas que passaram pelos meus dedos. E as que passaram pelos meus dedos foram que eu não tinha capacitações que eu já poderia ter e não tinha. Você se arrepende? Não, porque tem outras questões envolvidas. Mas as oportunidades que eu peguei é muito interessante, mas não vem ao caso contar aqui a história toda. Mas o que vale é para todo mundo. Todo mundo aí, eu tenho certeza absoluta, que tem na vida lances de coisas que viu, puxa, eu deixei escapar. E coisas que você pegou, e às vezes o que você pegou é que você às vezes não reflete naquilo lá na frente e fala, nossa, olha aquilo que eu fiz, valeu isso, hein? Às vezes a gente não tem esse hábito. Eu faço muito isso, eu olho muito para trás e falo, quantas coisas eu fiz que me gerou coisas boas. Isso é importante, é um aprendizado. E todos, com certeza, têm isso. O que nós estamos querendo falar aqui é reforçar isso a nível espiritual. Quando a gente fala a nível espiritual, a gente não está falando de anjinho de asa, não. Nós estamos falando de nós aqui na Terra. Nós envolvidos no trabalho com as pessoas, com o vizinho, com o marido, com o filho, com o centro espírita, com o que for. Com o que for. Foco. Não queira fazer 2 ou 3 vezes. 3 coisas ao mesmo tempo. Não funciona. Funciona meia boca. E você perde a oportunidade de não aprender foco, não aprender despertar a consciência. Por quê? Porque o corpo é assim. Se você der bobeira, ele vai querer fazer tudo no automático. E você vai. E você vai. Só que isso não é bom. Para a alma, isso não é bom. Isso é bom para o corpo. Né? Então, essa historinha foi para trazer para nós uma motivação para todos nós que estamos aqui, para agarrar as oportunidades, as menores que tiver em nossa vida, e saber que a gente tem uma trajetória, e isso que eu contei, eu acho que o mundo já sabe, mas é uma trajetória, e que nós vamos encontrar nessa trajetória, em toda a nossa vida, 1000 pessoas diferentes. Hoje eu estou falando com vocês aqui, a maioria de vocês eu não conhecia há 15 anos atrás, era outro grupo que eu conhecia. Há 40 anos atrás era um grupo totalmente diferente que eu conhecia. Então você vai encontrando pessoas. Como é que você encaixa essas pessoas na sua vida? Com o que você faz isso? Quando ela vem até o encontro, quando você vai ao encontro dela, o que você passa para essa pessoa? A Madre Teresa de Calcutá, é Madre Teresa? Tem um livro dela aqui em casa, muito bonito, que chama Amor. O livro é lindo.
E tem uma hora que ela fala, nunca deixe ninguém chegar até você, não importa conhecido ou desconhecido, chegar até você sem sair de perto de você com o mínimo que seja de coisa boa. Nem que seja um sorriso. Não deixe. Porque ela entende bem como a vida funciona. E é assim, gente. Nós estamos caminhando. Todo dia nós estamos caminhando e encontrando pessoas, encontrando situações. O que nós podemos fazer? As oportunidades que aparecem. Então, a vida traz uma oportunidade para você, você está no mercado, aparece alguém te pedindo uma ajuda. Você pode ter condição de ajudar ou não, fisicamente, mas de qualquer jeito você pode ajudar. Uma palavra, sabe? Um carinho, um afeto. Olha, fulano, eu estou sem condição agora, infelizmente, mas olha, quem sabe depois, sabe? Tem mil maneiras de você se colocar. E a pessoa, às vezes, vai ficar muito feliz com apenas um bom dia, né? Apenas um bom dia. Isso é muito importante. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Ruela, Opa! sobre duas coisinhas rápidas aí. Sobre o fato que a Carolina citou, eu tinha um amigo que definia a sorte como a aliança, a conjunção da oportunidade, né, aliada ao talento, a competência, né, a preparação. Então, eu posso estar muito competente, se a oportunidade não surge, não vai rolar, não vai acontecer. Agora, quando eu estou preparado e a oportunidade chega, isso é o que ele definia como sorte. A coisa mais lógica que eu já vi. Não é algo que vai cair do céu, né? É isso aí. E acho que isso se aplica, né, na vida espiritual, na nossa trajetória evolutiva, né? Agora, Ruela, falando aí sobre o karma, né? Uma das boas definições que eu já vi de karma é do Emmanuel, que ele fala que cada um de nós renasce na somatória das nossas realizações. O que é essa somatória? É a nossa condição de hoje, né? Se fomos velhos reincidentes na transgressão das leis, né? Isso pesa no nosso orçamento íntimo, que vai traduzir hoje, na minha situação hoje, em leveza ou elevação ou baixeza, animalidade, né? Luz ou treva. E agora, esse conceito novo que você falou, eu achei importante, porque que eu tenha, daqui a uma semana ou daqui a alguns anos, uma somatória melhor do que a de hoje. E aí cai no foco que você falou, né? Começar a escolher melhores as sementes a partir de hoje, né? Para ter uma safra melhor lá na frente, não é? É isso aí. Desculpa, estava desligado o microfone. Só para a gente entender, a palavra que eles usam, karma futuro, é uma didática, porque, na verdade, o futuro é o hoje naquela época que você vai estar. É sempre o hoje. Não tem futuro, né? E não tem o passado, é o hoje. Então, você está aqui hoje guardando recursos, competência, talento. Em algum momento lá na frente, que vai ser o hoje, porque na frente você não sabe, vai ser o hoje, Deus sabe. Os espíritos mais evoluídos sabem que vai acontecer algumas coisas aqui pela frente, mas você não. Mas quando chegar no hoje, naquele hoje, que você tiver as suas competências e você encontrar uma situação, que a vida, ela concorre para isso. Ela sempre vai concorrer de ter alguém que possa ajudar alguém, né? Que seja na família, o que for. Então, aquele hoje que vai acontecer naquela época, se você não se preparou, a oportunidade faz assim, ó, como ele falou, você não pega, você não está preparado, não é? Por isso eu falei do exemplo. Quantas oportunidades passa na vida e passa pelas mãos da gente, né? Mas isso não é motivo para se desesperar, porque é assim com todo mundo. Mas é motivo para falar, não, então eu tenho que fazer o meu melhor todo dia, eu tenho que aprender. Eu estou num curso onde está se falando de coisas, eu quero entender um pouco mais, eu não quero ficar só lá na aula, ouvindo lá o cara falando e fala alguma coisa. Não, eu quero aprender mais. O que tem de mais aí para aprender? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, é uma motivação. Essa história eu trouxe para motivar vocês a fazer os 10 minutos. Aí na tabelinha põe o nominho de vocês lá. Tá bom?
Ok, gente, brincadeira. Muito bem. Se ninguém quiser, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, que a gente vai entrar na... Ô, Vela, ô, Oscar, Oscar, por favor. então, essas oportunidades que a gente adquira, sempre, futuramente, né, de repente, a gente vai encontrar pessoas que a gente aprendendo, a gente pode oferecer a elas algo de útil, né? E essa oportunidade também que você vai dar a gente para a gente falar sobre o Evangelho é uma coisa boa também, né? Que a gente vai oferecer para as pessoas e também nós vamos acolher os ensinamentos, né? É isso mesmo, Oscar. Eu vou dar um exemplo para você. Para fazer esse curso, eu precisei gastar energia, tempo, pesquisa. E eu montei o curso e ele já é muito diferente do que era. Por quê? Porque eu estou sempre buscando. Tem que montar, tem que fazer, tem que buscar, tem que buscar. E eu vejo muito livro, eu vejo muito vídeo na internet, e eu imagino que muitas pessoas fazem isso também. O que eu estou aqui é incentivando vocês a buscar e fazer alguma coisa parecida. E eu estou dando a oportunidade, 10 minutos. Então, eu me inscrevo e decidi que vou falar sobre o Evangelho no dia tal, sobre esse assunto. Olha, eu tenho dificuldade, tem algum lugar que eu posso pesquisar? Eu ajudo, outra pessoa ajuda, ou a pessoa vai e busca. Porque tem muito lugar bom na internet ou em livros, ou se a pessoa tiver muita dificuldade, se coloca à disposição de vir, pelo menos ler o Evangelho e falar alguma coisa, não tem problema. Aqui está todo mundo num processo de aprendizado, mas a gente não pode perder nada que a vida traz para nós. Gente, a vida traz todo dia alguma coisa. Se a gente observar, que às vezes passa, lembra, passa pelos dedos, né? A vida sempre traz alguma coisa para a gente e ela dá os alertas. E os alertas, às vezes você está sozinho, ela dá os alertas, ela te joga as intuições, né? Só que a gente também tem que saber perceber. Se a gente tem uma vida muito atribulada, a gente tem que escolher um tempo, né? Para esvaziar a mente um pouquinho, no sentido de não esvaziar, no sentido de acalmar, para dar oportunidade à vida de falar. Como é que a vida vai falar com a gente estressada? Não vai. Como é que ela vai falar com a gente num tumulto? Né? Eu sei que tem dificuldades, muitas dificuldades, mas tem também o momento da prece, o momento da meditação, que independente da situação que você está, você tem que ter o seu momentinho para falar com a vida e deixar a vida te dar uma oportunidade, te dar uma luz. Isso é importante. Ok? Vamos um pouquinho, então? Vamos lá? Então, nós estamos aqui. Na semana passada, vocês estão vendo aí? Então, né? Ok. Na semana passada, a gente falou dessa situação aqui, né? Nós estávamos falando do livro 2, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Lembrando que o livro 2 está relacionado com o livro dos médios e que o livro 2 representa mais da metade do livro dos espíritos, né? Então, nós mostramos isso aqui para vocês. 7% é o livro primeiro, 53% o 2, 30% o livro 3 das leis morais, que a gente escolheu para estudar né, nesse curso. A gente fez isso no ano passado, vamos fazer de novo. A gente gasta uns 3 meses e meio para estudar o livro 3 todo, junto com o Evangelho, né? E o livro 4, 10%, que é o céu e inferno. Então, o Kardec decidiu o quê? Qual era o objeto, qual era o objetivo do estudo. Então, quando ele viu o livro 1, ele definiu o objetivo do estudo, e o objetivo central do estudo do Espiritismo é o quê? O objeto é o livro 2, ou seja, é a mediunidade, é o mundo espiritual, é o mundo da relação com o mundo espiritual. Por quê? Nós temos o Evangelho, tem muita coisa lá do Evangelho, no livro dos Espíritos, tem as leis, tudo certo. Mas nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nem as antigas, que já falava de espírito, falava de mundo espiritual, nem essas, tem a competência, a capacidade, tem a estrutura que Kardec e a espiritualidade deu para o livro 2 e para o Guia dos Médiuns, que é o livro da mediunidade. Então, por isso, o objeto de análise central do Kardec é
o livro 2. E esse livro 2, ele usou o método científico, né? Que também nós falamos na outra aula, nós não vamos falar de novo, tá? Não vou voltar tudo, só estou voltando aqui o principal, aqui o rápido, né? Então, o que acontece com o livro 2? Ele é o livro que é o maior, ele vai da questão 76 a 603 do Livro dos Espíritos. Então, você vê, 53% do Livro dos Espíritos é o livro 2. E ele fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos. E ele tem 11 capítulos, né? 11 capítulos. E Kardec, para escrever, não saiu escrevendo aleatoriamente, saiu escrevendo, vamos falar agora do espírito que obsedia, agora vamos falar como é que comunica. Não, ele fez, tem uma estrutura, e a estrutura está aqui. Ele definiu que a estrutura para se escrever, para se falar sobre esse assunto, ela tem 6 pontos centrais, mais importantes. E quais são os pontos centrais? Ele era um cientista. Então, ele disse, olha, número 1, né? Passagem do mundo espiritual para o mundo material. Ok, há espírito? Há. Então, tá bom. Então, o que acontece com esses espíritos? Nós somos encarnados e temos espírito. E tem o mundo dos espíritos, já que ele estava se comunicando com eles. Tá bom. Os espíritos vêm do mundo espiritual para o mundo material? Vêm. Quando? Bom, várias situações, mas a principal é quando eles encarnam. Então é o número 1, a setinha vermelha é o número 1. Saindo do mundo espiritual e indo para o mundo material. Tem o contrário, que é o 2. Ele sai do mundo material e vai para o espiritual. Quando é? Quando desencarna. Tem as situações especiais? Tem. Os espíritos vão lá visitar, vão na hora do sono, mas tudo bem. Então, desencarnou, o que acontece? O que acontece no momento do desencarne? O que acontece quando chega lá? Isso tudo está dentro do livro 2. 3, tá bom. E como é que é viver no mundo espiritual? O que tem lá? E o que é viver no mundo material? O que tem lá? Vocês veem que ele vai fazendo... o método é muito interessante. Então, ele fala como é que vem de um mundo para o outro, quando vai do outro para um. E como é viver aqui, como é viver lá. Né? E aí, outra coisa. Você estando no corpo, né, no mundo corporal, você consegue influenciar, interferir no mundo espiritual e vice-versa. Estando no mundo espiritual, você consegue interferir no mundo material? Essas 6 perguntas, não é pergunta, essas 6 questões, esses 6 pontos, são os pontos que baseiam todo o livro 2, todo o estudo detalhado da questão mediúnica do mundo espiritual, dos espíritos, da comunicação, da transição, do desencarne e do encarne. Isso está aqui. Em todos os capítulos do Livro dos Espíritos está lá, ó, aqui do lado eu coloquei o movimento 1, tá vendo? Encarnação dos espíritos, ó, é o movimento 1, saindo do mundo espiritual, vindo para o material. Retorno da vida corpórea à vida espiritual, é o movimento 2, saindo de um e indo para o outro. E assim sucessivamente. Isso aqui eu estou colocando só a estrutura didática do Kardec, eu não vou ficar aqui entrando no detalhe, porque isso é um estudo que a gente faz na área mediúnica, quando a gente estuda esse livro 2 e o livro dos médiuns, tá? Mas eu estou mostrando a estrutura, como é que foi constituída a estrutura, e por que eu estou mostrando no livro 2? Porque é o objeto central do estudo do Espiritismo, do Kardec, o livro dos Espíritos, o centro do livro dos Espíritos é o livro 2, né? E aí vai esse processo que nós falamos na semana passada. Ok, vamos lá. Passamos aqui, só isso aqui foi para a gente começar a aula, a nossa introdução, né? Ok. E aí, o livro 3, né? Falamos do livro 1, livro 2, que é o central, e o livro 3, que é 30% do livro dos Espíritos, da questão 614 a 919. O que ele fala? Das leis morais. Não são as leis, né? Aí ele fala o que é lei, quais são e como é que a gente valida e pratica as leis. Então, olha como a metodologia dele vai batendo certinho, tudo que precisa saber. Porque vocês lembram das leis? Estava aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Lembra disso, ó. Aqui, ó. Aí ele fala, fatos novos se apresentam, que não pode ser explicado pelas leis conhecidas. Fatos novos, relação com o mundo espiritual. Não tem lei conhecida para isso. Então, ele fala, ok, quais são as leis que regem isso tudo? Então, está aqui, ó. Quais são as leis que regem esse processo no mundo material, mundo espiritual? Como é que funciona isso aqui? Essas leis estão aqui, né? Então, vamos lá.
Opa, as leis estão aqui. Né? E as leis, ele quer saber o que é a lei, quais são e como valida e pratica as leis. Livro 3. Tá bom. O que é a lei? É o capítulo 1. Todo o capítulo 1 do livro 3 fala da lei divina ou lei natural. A gente não vai discutir detalhe aqui, porque eu só estou apresentando a estrutura. Esse livro 3, principalmente, nós vamos entrar no detalhe dele no segundo semestre. Vamos entrar no nível mais profundo que a gente consegue, tá? Mas eu estou dizendo, então está lá no capítulo 1. O que é lei? Está escrito lá, da lei divina ou natural. Quais são? E quais são essas leis? Aí vem uma lista. Todas essas leis que estão no livro 2, e que, na verdade, não diria que é todo o livro 2, porque o livro 2 ele vai até o capítulo, acho que 12, não tenho certeza, mas tudo bem. Todas essas leis que a gente estuda lá no livro 2, nós vamos destrinchá-la junto com o Evangelho, no segundo semestre. Então, a lei de adoração, trabalho, reprodução, e assim vai. Muito bem. E o que é que essas leis, elas realmente fazem, né? Então, vamos lá. Ó. Como é que ela se comporta? Qual é o objetivo dessas leis? Né? Ele fala, olha, as leis, todas elas estabelecem os deveres do homem. Então, a lei é para definir os nossos deveres. Com quem? Para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Olha que interessante. Então, quer dizer, aquela passagem do Evangelho que fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo consigo mesmo, as leis que estão todas no livro 3, as leis morais, todas elas, que são essas, estabelecem os deveres que nós temos para comigo, para com o próximo e para com Deus. Olha como a estrutura vai se fechando. Então, a lei maior, lei de amor, né? A lei de amor. Está lá, ó, 10, lei de justiça, justição não é justiça, justiça, amor e caridade, né? E as outras estão abaixo delas. Então, essas leis definem qual a nossa obrigação, qual o nosso dever, comigo, com o próximo e com Deus. Essa é o que estabelece as leis. Muito bem. E elas estão distribuídas assim, em 3 partes. Nós, quando formos estudar as leis, nós vamos entendê-las em 3 partes. A primeira parte é a lei de adoração e lei de trabalho. Está aqui, ó, lei de adoração, lei de trabalho. O que significa a primeira parte? Significa para com Deus. Então, o dever do homem para com Deus está definido no 1 grande aqui, que é a lei de adoração e lei de trabalho. Então, olha, vai fechando a lógica da coisa, vai amarrando. E o 2, as leis que definem a obrigação de mim para mim, de mim comigo, né? Ou seja, eu comigo mesmo. São as leis de reprodução, lei de conservação e lei de destruição. E todas elas têm relação com o Evangelho. Aí nós vamos ver no Evangelho coisas relacionadas a eu me compreender, a eu me conhecer, a eu me amar. Lá no item 1, nós vamos ver no Evangelho, né, na lei de adoração e lei de trabalho, o amor a Deus. O que é que nós devemos fazer com relação a Deus. E no 3? No 3 é o amor para com o próximo. O amor para com o próximo, que é o 3, são 4 leis. Lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade e lei de liberdade. E a 10? A 10 engloba tudo, que é justiça, amor e caridade. Então, essa é a estrutura do livro 3, que eu faço questão de deixar um pouco mais aberto assim, porque ele é o que nós vamos gastar toda a nossa energia lá no segundo semestre, tá? Uma boa parte do segundo semestre. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta até agora, esse material vocês têm, né? Pode pedir para falar, interromper, que eu paro aqui na hora, tá? Se ninguém falar nada, eu vou seguindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. E o livro 4? O livro 4 é o livro das esperanças e consolações, que é a dedução das consequências. Aí volta aqui para ficar fácil entender. Né? Aqui, ó. Então
está lá na Gênesis, capítulo 1, item 14. Do caráter da revelação espírita. Então, lá, fatos novos, observa, compara e analisa. Quais são as leis? Está vendo os livros? Quais são as leis? Livro 3. E deduz-lhe as consequências e busca aplicações úteis. Quais as consequências de você cumprir a lei ou não cumprir? É isso que ele está falando. Quais são as consequências de você cumprir ou não cumprir a lei? Né? Então, está lá. Quais são as consequências? Ops. Quais são as consequências? Está no livro 4. Esperança e consolações, dedução das consequências. Capítulo 1, das penas e gozos terrenos. Capítulo 2, das penas e gozos futuros. Então, qual a consequência na Terra e qual a consequência futura e no mundo espiritual também, que é a Gênesis. Desculpa, que é o livro O Céu e o Inferno. Então, o livro Céu e Inferno, com o nome que eu acho que não é um dos melhores, mas tudo bem, é o nome que foi dado, ele às vezes fala assim, mas do que vai falar lá? Nós vamos ver que vai falar. Muitos espíritos vão dar depoimentos dos sofrimentos, das dificuldades que passam, por isso, por aquilo e por outro, mas tem muitas coisas interessantes nesse livro, porque são coisas que nos alertam sobre as consequências, né? E mesmo a esperança que existe de a gente cumprir a lei, as coisas que vão acontecer. Então, essa estrutura eu queria trazer para vocês, que é a estrutura lógica, quando Kardec montou os livros, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho de contradições nas mensagens dos espíritos, tá bom? Eu só queria saber se a gente pode seguir ou se alguém quer falar alguma coisa. Ok. Contradições nas mensagens dos espíritos. Por que tem isso aqui? Isso está no livro, não está, está na Revista Espírita. Então, se você pegar lá no Google, né, Kardec, Revista Espírita, agosto de 1858, ele vai abrir para você muita informação e vai abrir algumas coisas que estão aqui, que eu coloquei aqui. O ponto é assim, quem são os espíritos que se comunicam, em geral, nas reuniões mediúnicas e até nas reuniões mediúnicas de Kardec? Tem que entender. Em geral. Em geral, são espíritos do nosso nível, ou em situação um pouco melhor, ou em situação pior, ou, às vezes, de vez em quando, um grande mestre, um grande espírito missionário, mas vamos deixar eles de fora. E vamos falar no miúdo, né, no atacado. Né? Vamos falar assim, no atacado, são espíritos que estão num nível intelectual igual ou pior que a gente, um pouquinho melhor às vezes, mas não são espíritos evoluídos, superiores. O que significa isso? Significa que eles vão dar opiniões, né? Nós já falamos sobre a caverna de Platão. Então, eles vão dar opiniões que eles têm sobre as coisas, baseado nos talentos, nas capacidades que eles têm. Então, imagina que a gente desencarna, né? Nós aqui, um de nós desencarna, tem uma condiçãozinha, aprender alguma coisa, e vai para uma reunião mediúnica, e é dada a oportunidade de falar alguma coisa, não é um processo obsessivo, vai falar alguma coisa, você vai falar aquilo que você pensa, da maneira como você pensa. Aí você fala, não tem nenhum controle? Tem, claro que tem. Não é assim, vai saindo falando às tortas direita, apesar que tem reunião que fala-se às tortas à direita, porque tem objetivo para isso. Mas, no geral, não são grandes espíritos iluminados ou perfeitos que dão comunicações em geral nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, porque a maioria das casas espíritas trabalha em atendimento de socorro de espíritos em situação difícil. Então, o que Kardec quis alertar nesse estudo que ele fez na Revista Espírita, né? E isso está no Livro dos Espíritos em outras maneiras faladas. Ele quis alertar o seguinte, que tenham cuidado, porque pode ter muita contradição nas mensagens dos espíritos. Contradição mesmo. Um fala uma coisa e o outro fala outra. E a nossa responsabilidade é de estudar. Por isso que tem lá. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Por que instruir? Para a gente não cair em armadilhas, porque é muito comum cair em armadilhas. Eu já contei esse caso para vocês, depois vocês podem buscar na internet,
de um senhor que foi presidente de uma casa espírita no norte, eu não lembro, mas uma hora eu vou achar exatamente o nome, por muitos anos, ele entrou num processo de fascínio, de fascinação muito forte, e quando vocês estudarem mediunidade, vocês vão estudar isso, ou talvez estudarem com o Newton, não tenho certeza, que é obsessão, fascinação e subjugação. Ele estava num processo de fascinação. E ele chegou um momento da vida que ele rompeu com todo mundo, e o centro dele, ele dizia que ele recebia comunicação direto com Deus. Ele falava direto com Deus. E assim foi. Então, qual é o espírito que levou a ele a essa condição? Provavelmente um espírito que estava ali para enganá-lo. E um espírito, com certeza, com uma capacidade intelectual talvez boa para poder enganá-lo, mas estava enganando, né? Uma coisa absurda. Ah, mas isso é bem absurdo, mas tem coisas que não são tão absurdas e nos enganam. Eu trabalhei em reunião mediúnica uns 12 anos, e nesses 12 anos eu trabalhei 2 ajudando, e depois, quase 10 anos, eu trabalhei dirigindo uma reunião mediúnica de desobsessão, junto com pessoas de uma sintonia excelente, e mesmo assim, a gente, de vez em quando fazia análise de uma reunião, a gente via, olha, quase que a gente escorregou aqui, quase que escorregou ali. Não é fácil. Por quê? Porque os espíritos permitem. Permitem porque estão fazendo um processo de educação. Nós, quando entramos para uma área mediúnica, nós vamos ser educados de várias maneiras. Autoeducação no estudo, na perseverança, na tentativa de se melhorar, mas a educação que vem do outro lado, que os espíritos vão permitir. Às vezes a gente fica numas armadilhas e eles vão perceber se a gente vai sair direito, se não vai, vão nos ajudar. Então, tem tudo isso que nós precisamos compreender. Então, quais são os motivos das contradições que Kardec fala? Então, ele fala aqui, são 7, tá? A primeira é o grau de ignorância ou de saber dos espíritos aos quais nos dirigimos. Então, é o que eu acabei de falar. Então, você está se dirigindo a um espírito, você está perguntando ou questionando alguma coisa, e aquele espírito tem um grau de ignorância ou saber relativo, que não tem muita capacidade de responder sobre aquilo. E se ele diz não tem condição de dar essa resposta, isso é muito bom. Isso já é uma segurança para você. Mas se ele não sabe e tenta te responder, cuidado. Esse é o espírito que tem que ter cuidado com ele. Então, esse é um primeiro ponto que o Kardec coloca. O segundo é o verdadeiro embuste, né? É a mentira, é o engano, o engodo dos espíritos inferiores que, tomando nomes sob empréstimo, podem dizer, por malícia, ignorância e maldade, o contrário do que lhe disse Alhures, o espírito cujo nome usurparam. Então, você imagina, isso é muito comum, gente. Isso acontece muito. Você está numa reunião mediúnica e, por acaso, o mentor da reunião, e não é sempre, pelo menos nas reuniões que eu trabalhava, a gente não se dava muito a ficar perguntando coisas para os espíritos, não. A gente fazia o nosso trabalho, e se tinha algum espírito mentor que quisesse comunicar ou falar alguma comunicação com a gente, comunicava, senão acabava a reunião e pronto. Mas vamos imaginar, e não é problema também, se você tem uma reunião em que você faz questionamentos, não é problema não. Mas imagina que um espírito, que é o mentor da reunião, ou um protetor, vem te dar uma mensagem sobre um assunto e te dá uma orientação. Não é comum também, mas te dá uma orientação. Normalmente as orientações de espíritos um certo nível maior são genéricas, não são muito específicas, mas às vezes acontece. Te dá orientação, passa um tempo, de novo o espírito vem, não aquele, mas um outro, que é o embuste, né? Mas com toda a característica do outro, falando, e você pensa que é, e te dá uma mensagem um pouco distorcida ou diferente daquela. Pronto, a confusão está armada. Se você não tem a capacidade de compreender o que está acontecendo, se você não entende que o Kardec falou que isso é possível, e que é até comum, então você pode cair numa armadilha. E, gente, uma pequena armadilha pode ser suficiente para você jogar uma reunião ou julgar um médium numa situação muito difícil. Isso, a quem vive muito tempo nessa área, e eu vivi, provavelmente Castro viveu também, já deve ter visto muitas situações similares. Terceiro, aí entra a questão do médium, os defeitos pessoais do médium,
que pode influir sobre a pureza nas comunicações e alterar ou modificar o pensamento do espírito. Isso é muito comum. Existem vários tipos de médium. Então, o médium, por exemplo, você pega um médium como o Chico, que a maioria dos livros que ele escrevia era mecânico, né? Inclusive as cartas que ele recebia do mundo espiritual, quase 90% mecânico, ou seja, o mecânico significa o quê? Ele ficava concentrado, mas ele não pensava naquilo ali. Às vezes vinha alguma informação, mas, em geral, era o espírito que tomava a mão mecanicamente e escrevia. Então, nesse caso, você vai pegar o erro quando, muitas das vezes, você lê a comunicação. Pode ter. Mas é muito mais comum o médium interferir nas comunicações do espírito quando, por exemplo, é uma reunião de desobsessão na psicofonia, porque é simultâneo, o espírito está falando, e às vezes fala um monte de besteira, tudo bem, isso pode acontecer. Mas tem que ter mais cuidado, não é com isso, com aqueles espíritos que vêm para ser tratado, que estão ali nervosos. Não, isso aí está tranquilo, isso não é o problema. O problema são aqueles que vêm em pele de cordeiro, né? E vão dar uma mensagem, né? E está dando a mensagem, e passa uma mensagem distorcida. E aí o médium entra com a sua questão pessoal e distorce mais. Aí pronto, mais confusão. E pode ser ainda que um espírito protetor da casa, um mentor, dá a comunicação através do médium, o médium dá uma distorcida na comunicação pelo seu defeito pessoal. Existe uma situação que vocês vão entender na mediunidade, que muitas das vezes fala assim, por que os espíritos tal sempre dão comunicação por normalmente o mesmo médium? Exatamente para evitar isso. O espírito mais evoluído escolhe 1 ou 2 médios, porque ele já conhece a característica, já conhece o caráter, já tem uma sintonia. Então, ele sabe que ali a quantidade de erros devido à capacidade do médium vai ser mínima. E aí ele vai dar a comunicação a um médium que ele não conhece, só porque as pessoas falam que é boa, e aí não sabe, não tem sintonia. Então, isso é uma questão que pode dar muita contradição, e dá muita contradição nas questões das mensagens. Eu vou seguindo, tá? 4. A insistência para obter uma resposta que um espírito recusa dar e que é transmitida por um espírito inferior. Então, sabe aquela história que você vai numa reunião e, às vezes, uma reunião mediúnica gera muita curiosidade, isso é muito comum, principalmente quem está começando, e nem só quem está começando, não. Eu participei de muita reunião e, às vezes, você percebe que o médium, quem está ali, tem muita curiosidade para saber alguma coisa e quer perguntar para o espírito. Não é uma boa prática. E, às vezes, o espírito não vai responder, né? E aquela pessoa quer insistir, passa a insistir. O espírito simplesmente tira o caminho, tira o cavalinho dele da chuva, né? E, às vezes, vem um outro inferior e dá a resposta para ele. Aí, o que ele vai receber de resposta é outra coisa. Mas o espírito deixa. Como é que ele está ali para ensinar? Você não quer aprender? Então, aprenda a decifrar. Se ele já falou que não vai responder, ou se você faz uma pergunta direta, ele responde genérico, e isso é o papel de um espírito, né? Isso é o papel de um espírito. Você não insista naquilo, porque ele não vai responder, e, às vezes, a resposta não vai ser muito boa, não, porque vai vir de outra fonte. Ok, são 7. A 5ª é a própria vontade do espírito que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. Então, também tem isso, né? O espírito está dando comunicação, mas ele sabe que naquele momento, naquele local, alguns tópicos, alguns assuntos ou algumas informações não é adequado passar, e isso é um julgamento dele. Ele tem uma condição espiritual um pouco mais elevada e vai fazer o julgamento dele, e é assim que é, né? É muito comum, em reuniões mediúnicas, você ouvir que um ser que desencarnou há um tempo, ele queria se comunicar e não podia, isso é muito comum, ele não está preparado, às vezes ele manda uma mensagem através de um outro. Por quê? Porque não pode, não é assim, não é à la vontade. As coisas seguem uma ordem, seguem um merecimento, seguem uma sintonia e seguem uma disciplina, né? Uma reunião mediúnica é uma coisa que tem disciplina. Então, o espírito não pode chegar, ele olha e fala, não, aqui essa informação não é adequada a passar. Bom, aí tem a insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo.
Esse eu diria que não é tão comum, porque quando você fala da insuficiência da linguagem humana, você está falando de uma coisa bem mais evoluída, que não tem a capacidade de passar para nós. E aí a condição mais evoluída não é o comum de uma reunião mediúnica. As reuniões mediúnicas do Brasil em geral, são reuniões de tratamento. Esse é o papel do movimento espírita, é tratar, ajudar. Tem as reuniões de cura, que também é tratar. Tem reuniões de estudo, de um outro nível, que fazia o Hermínio Corrêa de Miranda, mas são coisas mais raras. Tem reunião de tratamento, mas, em geral, é isso que se faz na mediunidade no Brasil. Não é o que se faz nos outros países, tá? No Brasil é isso. E eu acho que isso é perfeito. Eu vejo isso como uma coisa perfeita do espiritismo no Brasil. Então, essa insuficiência de linguagem pode acontecer, mas é mais raro. Mas aí a mensagem pode distorcer, né? Porque o espírito quer passar uma informação, não tem uma linguagem adequada, ele usa um simbolismo, e o médium ou aquelas pessoas que analisam não entendem. E a última, a interpretação de cada um pode dar a uma palavra ou explicação, conforme suas ideias e preconceitos, ou ponto de vista sobre o qual encara as coisas. Bom, essa 7 é muito simples de entender. Você lê um livro, o outro lê e entende coisas diferentes, ou coisas similares, ou com coloridos diferentes, é isso aqui, é a interpretação. Quem interpreta. Por isso que é saudável numa reunião mediúnica a discussão do trabalho, como foi, como não foi, e principalmente reuniões onde tem mensagem de protetores, de mentores, essas mensagens têm que ser analisadas por mais de uma pessoa. Isso não é comum, pelo menos eu posso dizer, em todas as casas que eu passei, a gente sempre colocou isso, mas não é comum se fazer. Tem umas dificuldades envolvidas aí. Se você falar, então, que, olha, vamos analisar a reunião, os participantes, como foi o trabalho do médico, como foi o trabalho do dirigente, aí a coisa não funciona. Ainda nós somos seres vaidosos, nós somos seres que temos dificuldade de receber crítica, então isso, em geral, não funciona. Tudo bem, é a gente que perde com isso, mas é assim que é, e a espiritualidade faz o que pode, como pode. Mas isso aqui é importante, esse, pelo menos, não deveria falhar. Toda mensagem de mentor, de protetor, tem que ser ou gravada, ou escrita, ou alguma coisa que seja, e tem que ser repassada por aquele grupo, e talvez até alguém que seja da liderança, que tenha um bom conhecimento, dá uma olhada. Eu acho que isso é fundamental. Então, isso são as mensagens de contradição, e o Kardec, depois que ele dá esses 7 pontos, deixa eu passar aqui, 7 pontos, ele faz um resumo. Então, ele diz assim, essas causas podem resumidas assim, na Revista Espírita, agosto de 58. As dificuldades são tantas que não se triunfa a não ser por um estudo longo e assíduo. Então, o que ele está dizendo? As dificuldades são tantas. Então, quando você olha para aquelas 7 questões, você já percebe, olha, tem muito detalhe, tem muitos senãos, tem muitos entraves que pode acontecer num processo, é verdade. E aquilo são 7 questões, mas você praticando a mediunidade, depois de algum tempo, você vai começar a perceber que os seus julgamentos, os seus preconceitos, seus julgamentos que você faz das coisas não funcionam muito ali, não. Ali não funciona, porque você não entende a lei divina, você não entende a justiça divina, você não entende o direito como a espiritualidade opera. Então, as dificuldades são muitas. Aliás, jamais dissemos que a ciência era uma ciência fácil. A ciência que ele está falando é a ciência da comunicação. O observador sério, que se aprofunda em todas as coisas com maturidade, paciência e perseverança, capta uma porção de matizes delicados que escapa ao observador superficial. Gente, eu trabalhei muito em reunião mediúnica e eu vou ser honesto para vocês. Fico feliz de nunca ter tido uma mediunidade como a minha esposa, ostensiva, que ficava na psicofonia. Minha mediunidade é intuitiva. E intuição é uma coisa que você usa muito como você é o orientador, o doutrinador. Um médium que é vidente, de preferência, nunca deveria ser o orientador. Já vi muitos médios videntes escorregar muito. É muito complicado a vidência. A vidência é uma das mediunidades mais complicadas que tem. Que você se engana demais com ela. Ela te engana muito.
Então, o observador sério significa que você pensa, reflete num atendimento, numa reunião mediúnica de desobsessão, reflete naquilo com seriedade, você aprende demais. Eu sempre disse em toda a minha vida que as reuniões mediúnicas me ensinaram mais que todos os outros 30 anos estudando Espiritismo, porque você vê a coisa preto e branco ali. Então, vários assuntos, vários atendimentos que nós vivemos, eu tenho guardado comigo um aprendizado assim que talvez só estudando Espiritismo eu não teria. Só estudando a teoria espírita. Na reunião mediúnica, a coisa é interessantíssima. E eu sempre falo também que a coisa menos espírita que tem numa casa espírita é a reunião mediúnica. No sentido que ali você atende de tudo. Você atende espíritos de todas as religiões, ateus, você atende espíritos de várias nacionalidades, de várias épocas diferentes, depende do nível da reunião. Uma reunião pode atingir um nível de trabalho tão satisfatório que ela faz um atendimento muito genérico em várias coisas, várias frentes diferentes. E quando isso acontece, o seu aprendizado é absurdo, absurdo. E isso, para quem quer entrar na área mediúnica, pensa nisso. Mas pensa no que ele está falando ali. Observação séria, perseverança e paciência. É através desses detalhes íntimos, olha de novo, detalhes, que ele se inicia nos segredos dessa ciência. A experiência ensina a conhecer os espíritos, como ensina a conhecer os homens. Acabamos de considerar as contradições sob o ponto de vista geral. Em outros artigos, trataremos dos pontos especiais mais importantes. Aí, quem quiser pesquisar mais, de novo, vai lá no Google, Kardec, Revista Espírita, agosto de 58. Você vai achar um pouco mais de informação lá, interessante, ok? Vamos ver como nós estamos de hora aqui. Está acabando o nosso tempo. Aí nós vamos ver alguns exemplos de contradições. Eu não vou entrar nisso hoje. Vocês podem continuar lendo isso aqui, tá? E a gente continua na semana que vem. Eu vou sair para dar espaço para a gente aqui, porque se eu entrar nesse outro assunto, a gente vai ficar complicado aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Ok, gente. Esses assuntos de estrutura, da própria doutrina, explicação desses processos, eles são um pouco meio pesado, mas como a gente está fazendo um curso de espiritismo, isso é muito importante entender. E eu sei que tem pessoas que gostariam de seguir depois na área mediúnica, então é mais importante entender isso ainda. É fundamental esses detalhes, guardar esses detalhes, e eu vou falar de novo. Pega esse material que eu mando, dá uma olhada com carinho. Ah, tem dúvida da Revista Espírita? Vai lá e pesquisa rapidinho, com meia hora você olha, dá uma lida, sabe? Não precisa estudar profundamente, mas dá uma lida. Vai se inteirando aos poucos das coisas, com o tempo que tem, arruma um tempinho, fala, olha, vou arrumar, sei lá, todo dia meia hora, ou 2 horas por semana, vou entrar lá no site, vou olhar um vídeo sobre isso. E se vocês têm essa motivação, eu tenho muita coisa, eu posso ir mandando devagar para vocês, né? Eu posso ir mandando devagar, mas aí é importante sentir que vocês realmente querem um pouco além do que a gente está fazendo aqui. E eu acho que é importante, e eu acho que a nossa aula de motivação hoje dos 10 minutos mostrou o quanto responsável nós devemos ser com as coisas. Ok. Alguém quer comentar alguma coisa, falar? Nós estamos aqui com alguns minutos, fiquem à vontade. Deixa eu fechar o meu microfone. É o Oscar. Olha só, eu já participei de reunião mediúnica lá no Rio, já trabalhei na mesa de obsessão. E o que você falou é muito importante mesmo analisar os médios. A gente tem que procurar muito analisar o médio também, saber a profundidade do médio, do conhecimento dele. E também, não é todos os espíritos, é verdade que a gente não deve confiar em todas as comunicações. Às vezes tem comunicações que iludem a gente. E o médio também pode cair assim, o médio pode se achar que é um espírito de boa evolução,
e a gente tem que prestar muita atenção, analisar no que ele está falando, explicando, se está de acordo com o ensinamento de Kardec, né? Está dentro da linha do ensinamento kardecista, né? E o médium tem que estudar bastante, mesmo para poder procurar como você está aí na mesa, se concentrar bem e dar de tudo para poder aproveitar as comunicações dos espíritos, seja eles aqueles que precisam e aqueles que, de repente, chegam, uns também que dá uma orientação, e é muito importante o médium estar bem preparado. Não é verdade? É isso mesmo, Oscar, exatamente. Eu lembro, você falou uma coisa interessante, quando eu dava curso mediúnico, eu dei muitos anos curso mediúnico, e a primeira aula eu falava, olha, os dois E's da mediunidade, estudo e empatia. Se o médium não fizer isso, ele vai cair do cavalo. Estudo porque não tem como ser médium sem estudar e entender as questões envolvidas. E empatia é o desenvolver o afeto para com aquele que está chegando ali, né? Então, assim, isso quando um grupo mediúnico consegue, não estou dizendo num nível alto, mas consegue sintonizar nisso, a reunião tem uma produtividade muito boa. Ok. Mais alguma questão sobre a estrutura, sobre alguma coisa mais, as contradições? Eu vou sugerir para vocês que dê uma olhada no próximo slide, que nós falamos de contradições, aí eu vou mostrar algumas questões que vocês vão ver que tem contradição dentro de questões do Livro dos Espíritos. 4 ou 5 ou 6 só. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nelas, e se puder, na semana que vem, falar assim, olha, eu li, não entendi, ou realmente, que estranho, alguma coisa assim, que a gente vai falar disso na semana que vem. Tá bom? Continuo dizendo para vocês, se candidatem lá, olha o e-mail que eu mandei, se candidatem ao estudo dos 10 minutos, que isso vai ser muito bom para todos nós, tá bom? Tudo bem, gente? Quem fez a prece foi a Carol? Não, foi a Sandra. Você fez meia prece, né, Sandra? Que tal fazer a prece final para a gente, hein, Sandra? Pode ser? Faço sim, sem Então, problema. deixa eu fechar aqui. Por favor. Então, vamos todos fechando os nossos olhos, elevando os pensamentos a Jesus, a Deus, o nosso Pai, Pai de misericórdia, agradecendo a Ele infinitamente pelo estudo de hoje, por mais um aprendizado, agradecendo aos amigos espirituais que fazem parte desse estudo, agradecendo pelo dia de hoje, pela nossa vontade, agradecendo a tudo. Hoje, dedicamos os dias de gratidão e pedindo que nos fortaleça para que possamos estar aqui novamente a semana que vem, dando continuidade a esse estudo tão abençoado. Agradecendo a Deus mais uma vez, que assim seja. Graças a Deus. Que bom que agora não caiu, né? Ainda bem. Fica com Deus. Muito obrigado pela paciência de vocês. Um beijo no coração. Vamos dar um tchau aí, como a Grace gosta aí, todo mundo dando um tchauzinho para a gente depois desligar aqui. Gravação. Entendeu? Tchau, Boa semana. Tchau, boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite. Beijo na Grace. Vai ser por telefone, mas vou dar. Estou interrompendo a gravação. Tchau, tchau.